Eu sou o pastor Tiago Monteiro, professor do Seminário Teológico Koinonia, e quero compartilhar com você uma palavra. Essa palavra está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, um capítulo muito conhecido de todos nós, porque trata de três coisas, três situações que foram perdidas. Uma moeda perdida, uma ovelha perdida, e eu quero compartilhar a partir do verso 11, filhos perdidos. A história dos dois filhos, que é popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo. O meu texto diz assim, leia comigo. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi por isso empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si. Esse texto é muito interessante. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? É muito curioso como que, de maneira muito rápida, esse filho sai da mesa do pai para a mesa dos porcos. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. E ele fala da história, se você continuar a leitura, ele também fala de um outro filho. Ele fala dessa história, de um pai que tem dois filhos. Filhos muito diferentes em algum sentido, mas muito iguais em outro sentido. São diferentes porque parece não esperar a morte do pai. Na tradição de Israel, o filho ele poderia pedir a antecipação da sua herança. O que ele não poderia era gozar dessa herança antes da morte do pai. Porém, esse filho, ele está pedindo, pai, já que o senhor não morreu, o senhor pode me dar a minha parte da herança? O filho mais novo, ele tem menos direito à posse do que o filho mais velho. Mas ainda assim, ele pega a sua herança e vai para uma terra distante, viver de maneira desordeira, de maneira irresponsável, até porque os nossos recursos não são ilimitados. Então, quando ele já usa todos os seus recursos, os seus bens, o texto no verso 17 é muito curioso. E o texto diz que ele caiu em si. Essa experiência de cair em si é uma experiência que todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele experimenta. Esse filho mais novo é um arquétipo da nossa vida, da nossa humanidade. Porque nós também, em algum momento, caímos em si. Uns têm coragem de voltar atrás, de reconhecer que erraram, de retornarem para a casa do pai. Tantos outros preferem continuar na mesa dos porcos, compartilhando de uma herança que não é para si. O fato é que essa história conta que esse filho volta para o pai, esse filho agora está quebrantado, está humilde, e ele deseja muito pouco, ele já não deseja mais da posse do pai, e esse filho é recebido pelo pai. É recebido com graça, é recebido com honra, é recebido com as vestimentas que representam muito naquela tradição. É preparado uma ceia especial porque o filho voltou para casa. E isso é extraordinário. Agora tem um outro filho nessa história, que na minha leitura eu suspeito que não ficou muito feliz. Esse filho ficou na casa do pai. Esse filho obedeceu à regra do pai. Esse filho andou em linha reta. Esse filho viveu para o pai. E esse filho não fica muito satisfeito com a graça que o pai manifesta sobre a vida daquele filho que
que saiu para viver de maneira irresponsável. Essa história é curiosa porque ela aponta para uma relação com Deus de lei e de graça. O filho que ficou na casa do pai, obviamente, é um arquétipo da lei. A lei é inapta para poder ter essa experiência da graça, porque a lei trabalha com os mecanismos da religião, onde a gente atende à liturgia, onde a gente atende ao dia especial, à vestimenta especial, ao rito especial, e está tudo certo. Mas a graça, ela trabalha com essa experiência onde a gente cai em si. A gente percebe que a gente não tem autonomia. A gente percebe que a liturgia tem um limite, que a vida religiosa ela não nos atende, ela é inapta a atingir a profundidade do ser humano. Só Deus pode ir nesse campo. Então a gente percebe que é só Deus que pode de fato nos preencher esse vazio no ser humano. E aí a gente tem uma experiência de graça. E aí sim a gente começa a construir uma relação madura com o Pai. Essa história termina com esse filho sendo recebido. O pai está de braços abertos para receber esse filho. Enquanto que o outro parece que está murmurando exatamente porque o pai aceitou de volta esse filho. Lei e graça. Lei mosaica e a nova lei do Novo Testamento segundo Jesus, onde todos aqueles que nele creram são recebidos pelo Pai. A aliança agora não é étnica, a aliança agora não é só para uma nação, a aliança agora está estendida para todos aqueles que nele creem, que são recebidos de braços abertos pelo Pai. Para isso, precisa cair em si. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir uma canção agora e logo em seguida eu quero fazer uma oração para todos aqueles que precisam cair em si. Que Deus te abençoe. É impossível ficar parado diante de tudo que nós vemos. É impossível ficar calado diante de tudo que ouvimos. Tantos milagres e tantas bênçãos, tantos sinais, tantas maravilhas, muitas histórias que são mudadas, perdidos encontrando a vida. O Espírito se move em nós, seu rio flui de dentro de nós, sua chama nunca vai apagar. O Espírito se move em nós, seu rio flui de dentro de nós, sua chama nunca vai apagar, apagar. Oh, 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 é impossível ficar parado diante de tudo que nós vemos. É impossível ficar calado diante de tudo que ouvimos. Tantos milagres e tantas bênçãos, tantos sinais, tantas maravilhas, muitas histórias que são mudadas, perdidos encontrando a vida. O Espírito se move em nós, seu rio flui de dentro de nós, sua chama nunca vai apagar.
quero fazer um convite para você, para que você possa estar conosco no Conselho de Pastores. O Conselho de Pastores, a reunião, acontece toda última terça-feira do mês, a partir das 8h30, na Igreja Batista Getsemane, na rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Eu faço parte e gostaria que você também fizesse parte conosco dessa reunião. Vamos orar. Assim como disse há pouco, vamos orar para que a gente possa cair em si e experimentar da graça de Deus. Curva a sua cabeça e feche seus olhos comigo. Santo Deus, nós louvamos a Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque de maneira imerecida nós recebemos a graça do Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele sim detém todo o mérito. Jesus sim detém toda a honra e toda a glória. Ele sim nos cativou o coração e deu a nós a experiência, a oportunidade da experiência da redenção. Obrigado, Santo Jesus. Obrigado, Deus Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigado, ó Santo Espírito, porque o Senhor veio repousar no nosso coração. E a partir, então, desse selo da graça, nós podemos ter comunhão com o Senhor. Que todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam refletir e, quem sabe, cair em si. E, a partir disso, desenvolver um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Essa é a minha oração por todos aqueles que ainda não experimentaram ser a igreja do Senhor, não são o povo do Senhor, mas eu profetizo que eles serão. É a graça de Jesus que nos alcança e é essa que quero profetizar sobre todos e todas. Em nome de Jesus. Amém.